Fala, Nação Azul, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você que está acompanhando aqui mais um vídeo aqui no canal do Dupla Celeste. Antes da gente começar a falar o assunto do vídeo, gostaria de pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e também compartilhar para todo mundo aí as nossas nas redes sociais nossas e também seguir a gente em todas as redes sociais como Instagram, Twitter e também TikTok, todos Dupla Celeste. Além, claro, deixa seu comentário aqui também falando um pouco, dando feedback sobre o vídeo, também falando um pouco sobre o grupo do Cruzeiro da Sul-Americana, porque esse é o assunto do dia. Vamos falar um pouco sobre o grupo do Cruzeiro na Sul-Americana, que foi definido aí nessa semana, né, na segunda-feira. O Cruzeiro caiu no grupo E, a gente vai falar um pouco sobre isso e o que a gente acha desse grupo, que ficou um pouco, para mim, um pouco tranquila, não sei pro André, mas é isso, bora pro vídeo. Bom, e como o João falou, a gente descobriu qual será o nosso grupo da Sul-Americana nessa semana, porque teve o sorteio aí no dia 17, na segunda-feira, e é o seguinte: nós pegamos o Palestino do Chile, o União Santa Fé da Argentina e o Mushuk Runa do Equador. E aí, o Cruzeiro até divulgou sobre os times, contando um pouco da história deles. O Palestino foi fundado em 1920, em 20 de agosto, em Santiago, no Chile. Já foi campeão chileno duas vezes, campeão da Copa Chilena por três vezes e da segunda divisão do Chile por duas vezes. É a sétima participação do Palestino na Sul-Americana. E a curiosidade é que é um time criado por imigrantes da Palestina que vivem no Chile e que até está em guerra hoje, com aquele problema com Israel e tal. E foi criado para ajudar a manter a cultura e memória da Palestina no continente sul-americano. É uma é uma história assim bem diferente, né? Porque imigrantes do Oriente Médio assim não são tão comuns assim, e criando times é bem interessante, e eles têm essa tradição assim de sempre ter as cores, né, da Palestina no uniforme e tal. E é isso. Eu lembro que ano passado eles jogaram a Libertadores, né? Eu lembro que até ganharam do Flamengo no jogo que foi lá no Chile. E esse ano estão aí com a gente na Sul-Americana. O União Santa Fé foi criado em 15 de abril de 1907 em Santa Fé, na Argentina. E até hoje só ganhou dois títulos da segunda divisão da Argentina. Bom, e essa vai ser também a quarta participação do Santa Fé na Copa Sul-Americana. Temos também o time assim que eu acho que é um dos mais diferentes aí dessa Sul-Americana, que é o Mushuk Runa, que é do Equador. Tem duas curiosidades bem interessantes sobre ele, é que eles são um time fundado por comunidades indígenas lá do Equador. Surgiu como uma cooperativa que era para inserir os povos indígenas nas atividades econômicas do país. E uma outra coisa interessante é que ele foi fundado em 2003, exatamente no dia do aniversário do Cruzeiro. A fundação do Mushuk Runa é em 2 de janeiro de 2003. Isso é bem interessante. Também essa questão da raiz indígena, que foi a principal ideia para a criação do time, né? Tanto que, se não me engano, eles até antes do jogo eles até entram com o poncho assim do bem característico deles lá, que tem até no escudo, que eu achei bem interessante quando eu vi essa questão. E é um time novo, né? Tem só 22 anos. E essa também é a terceira vez que o Mushuk Runa participa da Sul-Americana. É um que já tem pouquíssima experiência aí em campeonatos internacionais, até por ser um time muito novo também. E aí, o que achamos desse grupo do Cruzeiro? Ah, cara, é um grupo, pra mim, assim, pra mim é um grupo tranquilo. Acho que a gente poderia pegar um grupo mais difícil. Tem uma atitude aí
Mushuki Runa aí, que até tem a questão do que a gente vai falar daqui a pouco, questão do estádio, que mudou, né, 2 vezes, que ele jogar em um lugar, agora vai jogar em outro, mudou agora tem pouco tempo antes da gente gravar esse vídeo. E tem o Palestina, a mesma coisa, também não vai jogar no campo dele, vai jogar em Santiago. Então, cara, tem muita coisa assim que pode pegar, mas também eu acho que essa altitude, assim, beleza, mas é o terceiro jogo, né? Você vai jogar com esse Mushuku no terceiro jogo, então, tipo assim, Uhum. a gente estreia com o União em casa, fora de casa, quer dizer, na Argentina, e depois joga em casa contra o Mushuki Runa. Não, na verdade é só É isso depois, né? mesmo. É só Não, é isso depois. mesmo. Então, cara, esse Mushuku Runa é só pro fim do campeonato, né? Só pro quarta rodada, né? É a quarta rodada. É. Então, cara, até ali já pode estar definido quase tudo. Então dá pra jogar até com um time reserva, um time misto. Mas aí a segunda rodada é com o Mushuku Runa, aí a terceira rodada joga fora de casa com o Palestino, depois Mushuku Runa, depois Palestino em casa e depois União. É isso, né? Isso. Isso, depois eu vou passar as datas certinho, com os locais e tudo mais. Mas, cara, é um grupo pra mim, assim, bem, bem tranquilo. Acho que o Cruzeiro, se focar realmente, né, foi até um debate que a gente fez no último vídeo. Se o Cruzeiro realmente focar na Sul-Americana, eu acho que dá pra ganhar aí, fazer uns 8 pontos aí, dependendo desse jogo contra o Mushuc e Runa também, altitude e tudo mais. Não sei se talvez jogue com o time reserva, não sei, pra poupar alguns titulares. Mas pra mim dá pra fazer uns 15 pontos. Acho que 15 pontos ali no mínimo, acho que o Cruzeiro consegue. Pra mim é meio que obrigação, tá? O Cruzeiro passar em Aham. primeiro nesse grupo. Primeiro, assim, tranquilo, sem passar perrengue igual ano passado. Não, ano passado, um grupo eu acho que era mais fraco que esse. O do ano passado Sim. ainda. Era muito mais fraco que esse. E o Cruzeiro passou um perrengue que não deveria. Esse Uhum. ano ainda tem um Palestino, que é um clube assim que a gente conhece mais, né? Que é um clube que Sim. já disputou Libertadores, Sul-Americana. Ano passado ganhou do Flamengo em casa, mas também foi eliminado também na fase de grupo. Foi para a Sul-Americana, eliminou o Cuiabá na Sul-Americana e depois caiu para, eu acho que o Medellín, nas quartas finais, eu acho, da Sul-Americana, mas é um time conhecido. O União é um time argentino, é chato. Argentino sempre é chato, né? A gente Sim. não conhece muito do União, mas é um time chato. E o Mushuc Runa é um time novo, né? Eu, pra falar a verdade, eu não conhecia. Fui ver o Eu grupo, também não. fui ver o escudo deles ali, até parece aqueles escudos de escolinha de futebol. Sim. É um escudo bem É. feinho, né? Mas é um time novo, então a gente não conhece, não sabe como que é jogar lá, vai jogar em um estádio com altitude, então é bem chato, mas acho que pelo elenco, por tudo que o Cruzeiro tem, acho que dá pra passar tranquilo. Eu também acho que é um grupo assim bem acessível. É, se ano passado já era, esse ano também é obrigação passar em primeiro. E tipo assim, eu acho que eu não coloco uma meta de pontos assim, porque esses campeonatos é bem complicado, velho. Eu acho que os 3 jogos fora de casa vão ser bem difíceis, porque o, o do Mushuc vai ser na altitude, então a dificuldade, acho que a dificuldade maior vai ser essa. E o União fora de casa vai ser complicado porque argentino, né? E o Palestino eu acho que vai ser difícil mais por ser tipo assim o segundo melhor time do grupo, né? Porque ele é o líder do campeonato chileno, apesar de não ter pegado grandes times aí nas primeiras rodadas, mas é o que tá lá mais no topo no momento. Então eu acho que todos os jogos vão ser mais complicados, todos os jogos fora de casa vão ser complicados, mas eu acho que o Cruzeiro tem total condição de passar aí em primeiro e talvez até tentar pegar uma das primeiras colocações gerais aí. E só lembrando também, né, que o segundo jogo do Cruzeiro vai ser sem torcida também, né, contra o Mushuc Runa, por conta da punição dos sinalizadores contra o Lanús, né? Na semifinal, primeiro jogo da semifinal. Então o Cruzeiro teve que pagar uma multa e também perdeu essa
perdeu esse mando aí de torcida no primeiro jogo da Sul-Americana desse ano. Se a gente fosse para Libertadores também, a gente ia ter que jogar sem torcida Sim. no primeiro jogo em casa. Então, aí, galera, só para vocês verem o prejuízo, né, que pode ser pro Cruzeiro, para É. essas coisas de sinalizadores. Primeiro que, cara, beleza, a festa é bonita e tudo mais, acho muito bonito. Mas, cara, primeiro, atrapalha quem tá vendo o jogo, quem transmite pros jogadores. E quem tá lá no campo é ruim por conta de tosse, dá muita. É tosse, né? A galera tem muita Muita tosse, fumaça, né? perde o ar, né? Também, o ar também fica ruim e tudo mais. Então, cara, é uma coisa que tipo, pode ser bonita, mas prejudica todo lado. É. É ruim pra todo mundo. Eu acho que assim, essa questão da proibição e tal, eu acho que isso aí é questionável até. Só que a partir do momento que é proibido, se você usar, você vai estar prejudicando o time assim como tá prejudicado aí, porque já tá punido e tal. Acho que já tentou recorrer, mas não aceitaram. Então assim, tem que, já que foi punido, vai ter que cumprir aí, então. E aí ficou aviso para as próximas, né? É Que claro isso. apesar da gente não concordar com a regra, pelo menos eu, a gente tem que respeitar para não prejudicar o próprio Cruzeiro e a gente ficar aí sem oportunidade de assistir o time jogar. É porque, né, o sinalizador, eles multam, né? Agora, racismo, É, a gente pois é. nem vê, né? Pois é, até Nossa, o, isso dá ódio. até o próprio presidente aí Né? da Conmebol fica fazendo piada com o tema, então é complicado. Mas voltando pro assunto aqui do É, Cruzeiro, do grupo e tudo mais, deixa eu só passar antes da gente falar os jogos e tudo mais. O Palestino é o líder do grupo, do grupo não, líder do campeonato chileno, com 12 pontos em 5 jogos. Venceu 5, né? Venceu. Em 5 jogos? 5 jogos. sim. Venceu. É isso mesmo, 5 jogos? 5 Cinco jogos. jogos. Venceu 4, perdeu um. Perdeu somente para o. Cadê? Agora perdi aqui. Pera aí. Perdeu O Audax pro. Italiano. Isso. Perdeu o Audax Italiano em casa por 2-0, mas venceu o Cobressal, venceu também a União Espanhola, venceu também o E Iquique, kick. que está no grupo do Atlético também, e também o Nublense. O último jogo contra o Nublense foi 2-0, foi dia 16/6 agora, então tem poucos dias. Eu vou só passar mais ou menos a escalação deles assim, só pra gente ter uma noção. Eles jogam num 4-2-3-1. Uhum. Basicamente ali a escalação que o Cruzeiro sempre joga, né? Agora até o Matheus Henrique falou ontem que tá jogando 4-4-2 com o Léo Jardim, né? Mas Sim. basicamente é a mesma. O goleiro é o Pérez e tem o Espinosa ali na lateral direita, César na zaga com o Mesa e o Leão ali fechando a lateral esquerda. No meio-campo temos ali o Ariel Martinez e também o Rolian Fernandes, que é o capitão do time. Na frente, Brian Carrasco, o Joey Abrigo, que é o líder de gols do campeonato, se não me engano, Artilheiro, sim. 4, o artilheiro e acho que o principal jogador. Então, o Jonathan Benítez e na frente Marabel, Júnior Marabel. Esse é o time basicamente do Palestino, que é comandado pelo Lucas Bovaglio. Esse é o time do Palestino aí, que é o principal, assim, eu acho que o principal time ali que pode atrapalhar um pouco o Cruzeiro nesse grupo da Sul-Americana. Aham. O Palestino, até por já ser um pouco mais conhecido, e já tá disputando Libertadores, Sul-Americana há mais tempo, eu acho que ele realmente é junto com o Cruzeiro, o mais candidato a passar assim para a próxima fase. Mas eu espero que o Cruzeiro passe em primeiro. Uhum. O Mushuki Runa está em oitavo no campeonato equatoriano, tem 7 pontos. Em 5 jogos também. Tá ali perto do G4, né? O Uhum. quarto colocado Maracá e o Universidade Católica. Também tá na Sul-Americana, jogou ano passado com o Cruzeiro, tem 9. E o líder é o Barcelona, né? O Barcelona que eliminou o Corinthians tem É. 12. Ganhou todos os jogos. Então tá aí o Barcelona aí também. E o Mushuki não tá mal também não. Tá a 7 pontos, é oitavo. Tá até bem o time Uhum.
lá do Equador. União, que é o argentino, tem aí 13, tá na 13ª colocação do grupo A do Campeonato Argentino, em 9 jogos, disputado, venceu apenas duas, empatou mais duas e perdeu 5 vezes. O meia Lionel Verde é o artilheiro do clube com 2 gols. Então esse aí é o União. Esses 3 clubes aí do grupo do Cruzeiro. O Palestino é o melhorzinho por enquanto, né? Tá fazendo uma ótima campanha por enquanto. É o Mushuc Rune e depois o União fazendo uma campanha um pouco abaixo do esperado aí. Não sei também se é o esperado, mas um pouco abaixo aí do União É. nessa temporada. E o e uma das questões aí que foi até bom a gente pegar o União aí logo na primeira rodada é que logo depois a gente já vai ter o jogo contra o Inter, né? Lá no Beira-Rio, então a logística vai facilitar bastante, que o Cruzeiro vai jogar na Argentina no meio da semana e no final de semana já vai direto ali para Porto Alegre para jogar contra o Inter. Vou passar aqui a estreia do Cruzeiro, os dias e tudo Isso. mais. O União Santa Fé, o Cruzeiro estreia fora de casa, né? No estádio 15 de abril, em Santa Fé, na Argentina, contra o União Santa Fé. Dia 1º do 4, às 7 horas da noite, com transmissão da ESPN e Disney+, tá? No stream da Disney. O jogo vai ser numa terça-feira. Então, o Cruzeiro joga terça-feira, dia 1º do 4, e depois joga contra o Inter, como o André falou. Então, a logística vai ser boa, né? A chance da gente pegar. É, Eu tava até comentando que com a galera que tipo, a gente podia pegar, por exemplo, o Nacional Potosí na primeira rodada. Não ia ser bom pro Cruzeiro. ó, A gente acabou caindo pegando um Santa Fé, algo muito bom. Porque jogar na Argentina, se a gente for parar pra olhar, a logística e tudo é muito bom, né? é De muito massa, mais tranquilo. então foi mais tranquilo. A Aham. segunda rodada do Cruzeiro é dia 9/4, às 9h30, no Mineirão, com portões fechados. Cruzeiro e Mushuc Runa, também com transmissão da ESPN e Disney Plus, né? Disney+, né? Que fala. Dia 9/4 da quarta-feira. Então o jogo vai ser quarta-feira, aí numa quarta-feira, às 9h30 da noite. O próximo jogo do Cruzeiro, terceira rodada, vai ser dia 24/4, às 9h30, contra o Palestino, lá no Nacional, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, também com transmissão da ESPN e também Disney Plus. E o dia 24/4 vai dar numa quinta-feira. Então aí já é quinta-feira o jogo do Cruzeiro com o Palestino. Aí a quarta rodada, começando aí o segundo turno, né, que a gente fala, na quarta rodada, né, o Cruzeiro pega o Mushuc Runa fora de casa, às 9h30, dia 7/5. Aí até aqui teve várias mudanças, né? Esse do estádio teve várias mudanças. Antes de jogar no estádio Banco, lá em Quito, né? Ia jogar lá em Quito, mas agora pela manhã mudou. O Mushuc Runa conseguiu a liberação do estádio Olímpico Fernando Guerreiro, em Riobamba, para os Jogos da Sul-Americana. Então esse jogo do Cruzeiro vai ser em Riobamba. A cidade fica 2.700 metros acima do nível do mar. Então tem uma altitude aí considerável para o Cruzeiro enfrentar contra o Mushuc Runa aí no dia 7/5, às 9h30. Essa transmissão vai ser da Paramount, tá? Tá aí, quem não Uhum. tem Paramount vai ter que assinar aí para ou pegar um Um IPTV método, um Lelo, método pouco tradicional. pouco tradicional aí, dia 7/5, às 9h30. Esse dia 7/5, pegar aqui 7 de maio, né, no caso, vai ser quarta-feira também. E aí 14/5, numa quarta-feira também, às 9h30, Cruzeiro e Palestino no Mineirão, com transmissão também do Paramount, aí pela quinta rodada da Sul-Americana. E no último aí, a última rodada aí, a sexta rodada para finalizar a primeira fase aí, a fase de grupos, o Cruzeiro enfrenta a União Santa Fé, dia 28/5, às 9h30. Às 9h30, também com transmissão do Paramount, também numa quarta-feira. Aí, então, esse é os jogos do Cruzeiro, com transmissão, com o local e também com a data certinho, o horário, tudo certinho. Último jogo, 9h30, de 28/5, quarta-feira, contra a União Santa Fé. Esse jogo aí só pra cumprir tabela, tomara. Espero que sim. Espero que pelo menos os dois últimos aí a gente já esteja
bem classificada, classificação bem encaminhada pelo menos. Só para finalizar aqui, para a gente falar a data também, deixa eu pegar aqui, porque tá aqui tudo certinho, as datas reservadas para cada fase da Sul-Americana, né? Então, caso o Cruzeiro passe aí direto, né, que a gente espera passar em primeiro, as oitavas de finais vai ser dia 13 de agosto e dia 20 de agosto. Então, vai ser nessas datas aí. As quartas de finais, 17 de setembro e 24 de setembro. Semifinal, 22 de outubro e 29 de outubro. E a final, dia 22 de novembro. 22 de novembro aí a final. E caso o Cruzeiro, né, vai para os playoffs, algo que a gente não quer, e acho que também não vai acontecer, vai ser os playoffs dia 16 de julho e 23 de julho. Então é isso aí, não vai acontecer, então a gente já pula para as oitavas de final. A final vai ser na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra, dia 22 de novembro. Então, essas são as datas da Sul-Americana, pessoal. Então é isso aí, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do grupo do Cruzeiro, qual vai ser a nossa pontuação, quantos jogos a gente vai ganhar, se a gente vai passar com 100% de aproveitamento, espero que sim. E é isso, segue a gente aqui, deixa o like, ativa o sininho aí para poder acompanhar todos os próximos vídeos. E segue a gente nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e aqui no YouTube. Valeu, até a próxima, tamo junto. Tamo junto.